Salve, torcedor palmeirense! Hoje vamos falar sobre uma situação que tem deixado a torcida realmente preocupada. O último jogo mostrou mais uma vez a fragilidade do Palmeiras em campo, e não dá para ignorar o que estamos vendo. O time perdeu por 1-0 para o Botafogo de Ribeirão Preto. Um time que até pouco tempo estava brigando na parte de baixo da tabela do Campeonato Paulista. E não foi uma derrota acidental. Não foi aquela surpresa de, poxa, aconteceu um imprevisto. Não. O que se observa é uma sequência de sinais que indicam que algo muito sério está errado no clube. A partida começou sem que o Palmeiras conseguisse impor seu jogo, sem criação, sem toque de bola, sem movimentação coletiva que de fato construísse chances reais. Desde os primeiros minutos, a equipe parecia desorganizada. Os passes não se conectavam, a posse de bola era perdida rapidamente e qualquer tentativa de construir jogadas era interrompida pelo próprio desentrosamento do time. Os reservas entraram em campo e, infelizmente, não conseguiram mudar o rumo da partida. É preciso lembrar que os reservas não são jogadores comuns, são atletas profissionais com contrato, que deveriam estar preparados para contribuir com o time quando chamados. O que se viu, no entanto, foi um time que parecia perdido, sem rumo e sem alternativas táticas claras. Abel Ferreira tentou justificar, mencionando o gramado como um fator complicador, mas isso não cola? O campo era ruim para os dois times, então essa não é desculpa plausível. A responsabilidade pelo desempenho do time, por mais que se queira argumentar, recai sobre quem está comandando a equipe. O Palmeiras hoje tem problemas estruturais dentro de campo. A organização tática é falha, o toque de bola é inexistente. E a criação de jogadas depende muito mais do esforço individual de alguns jogadores do que de um sistema coletivo consistente. No jogo contra o Botafogo, jogadores como Emiliano Martinez se destacaram individualmente, mas isso não basta. A diretoria precisa se perguntar até quando vai insistir nesse tipo de situação, colocando jogadores que não estão rendendo e deixando de utilizar atletas que poderiam apresentar mais qualidade. Jogadores como Luiz Pacheco, que mostraram potencial nos primeiros jogos, não foram aproveitados de maneira adequada, enquanto outros seguem recebendo oportunidades que não justificam o desempenho em campo. A gestão das escolhas dentro do elenco e a forma como Abel Ferreira vem lidando com o grupo revelam claramente a fragilidade do planejamento esportivo do clube. O time está desorganizado, mal treinado e as contratações recentes não trouxeram melhorias efetivas. Pelo contrário, muitas vezes parecem ter piorado o equilíbrio do elenco. A defesa do Palmeiras não consegue se manter sólida, o meio-campo não consegue organizar as jogadas e o ataque não encontra soluções. A partida deixa claro que não há construção de jogadas, nem capacidade de manter a posse de bola por um período mínimo necessário para criar oportunidades. A situação se agrava porque os erros cometidos nas últimas temporadas não foram corrigidos. A saída de jogadores importantes, somada à contratação de poucos reforços de qualidade questionável, deixou o time enfraquecido. Abel Ferreira, que já teve seu trabalho reconhecido no passado, hoje não consegue mais extrair rendimento do elenco. A gestão da equipe parece acomodada e a liderança dentro do campo está claramente comprometida. O problema não está apenas no desempenho em uma partida isolada, mas na consistência de erros que vem se repetindo. A falta de jogadas ensaiadas, a ausência de articulação no meio-campo,
A desorganização defensiva e a incapacidade de impor um ritmo de jogo coerente mostram que a equipe está longe de atingir um nível competitivo adequado. Mesmo quando o Palmeiras tenta reagir durante a partida, o que se observa são chutões, cruzamentos sem critério e um jogo totalmente previsível para os adversários. Os jogadores entram em campo sem uma proposta clara de futebol, e isso reflete diretamente na incapacidade de superar times que, teoricamente, seriam mais fracos no papel. A falta de planejamento estratégico e de decisões acertadas em relação ao elenco deixa o time vulnerável e expõe ainda mais os pontos fracos do clube. Enquanto isso, os rivais mostram uma organização muito maior, mesmo com limitações técnicas ou de elenco. O Corinthians, por exemplo, consegue desempenhar seu futebol de maneira mais eficiente, equilibrando defesa e ataque, sem depender exclusivamente de talentos individuais. O Palmeiras, por outro lado, não consegue se organizar em campo e os problemas se acumulam jogo após jogo. A instabilidade técnica e tática reflete diretamente na confiança do elenco, que entra em campo sem saber exatamente qual é a estratégia do treinador e sem ter referências claras de como conduzir as partidas. Abel Ferreira, que já mostrou competência no passado, hoje parece perdido diante das exigências do futebol atual, e a falta de respaldo em algumas decisões de elenco não explica sozinha o desempenho fraco. O problema é muito mais profundo, envolvendo gestão, planejamento e execução dentro de campo. As críticas ao desempenho do time não são apenas por uma derrota isolada, mas por um padrão que se repete. O Palmeiras não consegue impor seu futebol, não consegue manter a posse de bola, não consegue criar jogadas e a cada partida fica mais evidente que o time depende de improvisos e da habilidade individual de poucos jogadores para tentar equilibrar os resultados. A defesa falha, o meio-campo não consegue organizar e o ataque não encontra soluções consistentes. Cada erro individual se transforma em um problema coletivo. E isso reflete diretamente na classificação do time no campeonato. A pressão sobre o treinador e sobre a diretoria aumenta, mas parece que as soluções ainda não foram encontradas e a torcida continua sofrendo com um futebol que, infelizmente, não representa a tradição e a força que o Palmeiras sempre teve. O elenco, que já foi considerado vencedor, foi desmontado e reconstruído de forma que, na prática, deixou o time mais fraco. Jogadores importantes saíram, contratações não trouxeram equilíbrio e a equipe acabou sendo prejudicada por decisões que, na teoria, poderiam ser positivas, mas na prática resultaram em um time desorganizado, sem padrão de jogo e sem capacidade de reagir diante de adversários de nível médio ou até inferior. A falta de alternativas dentro do elenco mostra que o planejamento falhou, e o que vemos em campo é um reflexo direto dessas escolhas. Abel Ferreira precisa encontrar soluções urgentes. A diretoria precisa assumir responsabilidade pelas contratações e a torcida continua questionando como um time que já foi campeão e dominante hoje se apresenta tão desorganizado e ineficaz. O que se vê é um Palmeiras que não consegue dar sequência a jogadas, não consegue articular o meio de campo e depende de improvisos para tentar alcançar resultados minimamente aceitáveis. Cada erro coletivo reflete em falhas individuais e o time se torna previsível, fácil de ser marcado e pouco eficiente em criar oportunidades. O planejamento do elenco, a gestão das saídas e chegadas de jogadores, a falta de alternativas táticas e a incapacidade de impor um estilo de jogo consistente resultam em um futebol que não assusta ninguém. A torcida observa, se preocupa e cobra,
E mesmo diante das justificativas apresentadas pelo treinador, fica evidente que os problemas vão muito além de uma derrota isolada. O cenário do Palmeiras atualmente é preocupante, e para quem acompanha o futebol de perto, fica evidente que o time está vivendo uma fase de caos dentro de campo. Cada partida revela problemas estruturais que não surgiram de repente, mas que vêm sendo acumulados ao longo do tempo. A derrota para o Botafogo não é um acidente isolado, é um reflexo de decisões equivocadas, de falta de planejamento e de uma gestão que, apesar de bem intencionada, não conseguiu equilibrar o elenco nem estruturar o time para enfrentar os desafios que o futebol brasileiro apresenta. O que se observa é um time sem padrão, com jogadores desmotivados e sem sintonia, onde cada setor atua de forma quase independente, sem conexão tática e com grande dificuldade para transformar a posse de bola em oportunidades de gol consistentes. A fragilidade da equipe não é apenas defensiva ou ofensiva, é global. O Palmeiras não consegue criar jogadas articuladas, não consegue manter a bola com qualidade e, quando tenta, os erros de passe e posicionamento comprometem imediatamente qualquer iniciativa. A situação do elenco é crítica. Saíram jogadores importantes que tinham influência dentro de campo e as contratações realizadas não compensaram essas perdas. Ao contrário, em alguns casos, a equipe se tornou ainda mais desequilibrada. Jogadores que poderiam ser úteis permanecem à margem, enquanto outros são constantemente escalados, mesmo apresentando rendimento abaixo do esperado. Isso gera um clima de frustração tanto dentro quanto fora de campo. Abel Ferreira, que já teve períodos de sucesso no comando do time, hoje enfrenta limitações claras para extrair desempenho de seu grupo. A estratégia de rodar o elenco, de testar jogadores da base e de dar oportunidades aos reservas, que poderia ser positiva, acaba se tornando um problema porque não existe preparação adequada nem ajustes táticos que realmente potencializem o rendimento coletivo. O resultado é um time previsível, sem criatividade e vulnerável a qualquer adversário minimamente organizado. O desempenho coletivo reflete diretamente na defesa, que se mostra instável no meio de campo, que não consegue organizar as jogadas, e no ataque, que depende de lampejos individuais para criar alguma chance. As contratações recentes, que deveriam equilibrar o elenco e suprir lacunas, não cumpriram seu papel. Jogadores como Emiliano Martínez, por mais talento que tenham, não conseguem resolver sozinhos os problemas de um time que carece de padrão e de coordenação. A incapacidade de impor um estilo de jogo coerente deixa o Palmeiras refém do improviso, e essa falta de consistência se evidencia a cada partida. A torcida observa preocupada, porque o que era esperado como um time dominante e estruturado hoje se apresenta frágil, desorganizado e com baixo rendimento, mostrando que o planejamento estratégico do clube precisa ser urgentemente revisto. Não é apenas uma questão de resultados, mas de como o time se apresenta em campo. As partidas recentes mostram um Palmeiras que não consegue criar, que não consegue manter posse de bola, que não consegue proteger a defesa de forma eficiente e que depende excessivamente de soluções individuais de alguns atletas. A falta de coesão e de entendimento coletivo é nítida, e cada erro individual é amplificado pelo desarranjo geral. A análise de cada setor do time evidencia que o problema é sistêmico. O meio-campo, que deveria ser o motor da equipe, não consegue articular, e a defesa, que deveria oferecer segurança, é constantemente exposta. O ataque, por sua vez, não consegue transformar oportunidades em gols, e a equipe, como um todo, parece atuar sem direção.
O futebol do Palmeiras, que já foi referência de organização e eficiência, hoje apresenta falhas gritantes de execução. Cada erro de passe, cada posicionamento inadequado, cada decisão equivocada dentro de campo contribui para uma imagem de time desestruturado. Os torcedores se sentem frustrados porque o histórico recente de conquistas do clube cria expectativas que não estão sendo atendidas. A pressão sobre Abel Ferreira aumenta, mas a responsabilidade não é apenas dele. A diretoria também precisa assumir que muitas escolhas não trouxeram resultados positivos. A falta de contratações eficazes, a saída de jogadores importantes sem reposição à altura e a ausência de soluções internas evidenciam falhas em todas as camadas do clube. É impossível ignorar o impacto disso na moral do elenco. Jogadores que poderiam ser protagonistas se veem em situações onde não conseguem desempenhar suas funções de forma eficiente, e isso compromete não apenas o desempenho individual, mas o coletivo. Cada partida se torna um desafio enorme, onde o time tenta sobreviver às próprias falhas ao invés de impor seu jogo. O Palmeiras, que historicamente se destacou pela disciplina tática, hoje se vê perdido, dependente de improvisos e de lampejos individuais. O planejamento que deveria sustentar a equipe em todas as competições não se mostra eficaz, e o resultado é um futebol pobre, sem criatividade, previsível e fácil de ser combatido por adversários de nível técnico inferior ou equivalente. Mesmo com a estrutura que o clube oferece, com um elenco numeroso e investimentos significativos, o time não consegue demonstrar evolução. A impressão que fica é que houve um desmonte gradual de uma equipe que já foi dominante e que agora luta para encontrar identidade dentro de campo. Cada partida evidencia a falta de padrão de jogo, a ausência de articulação no meio de campo, a vulnerabilidade defensiva e a incapacidade ofensiva de criar chances reais de gol. Os problemas táticos são claros e a consequência disso é visível. Derrotas inesperadas, desempenho abaixo do esperado e um time sem coesão que gera insegurança na torcida e questionamentos sobre a continuidade de Abel Ferreira no comando. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando, nos bastidores do futebol brasileiro, uma movimentação inesperada começa a ganhar força e já provoca burburinho entre dirigentes, torcedores e agentes. Cruzeiro e Palmeiras estariam muito próximos de selar uma troca considerada surpreendente até para os padrões do mercado nacional. A informação que circula é de que o clube paulista avançou de forma decisiva para fechar com Caio Jorge, atacante atualmente ligado ao time mineiro, em uma negociação que envolveria mais peças e interesses estratégicos de ambos os lados. A possível saída de Caio Jorge do Cruzeiro chama a atenção pelo contexto recente do jogador. Tratado internamente como um ativo importante, o atacante vinha sendo observado com cuidado pela diretoria celeste, tanto pelo potencial técnico quanto pelo valor de mercado. Ainda assim, o cenário financeiro e a busca por equilíbrio no elenco teriam aberto espaço para conversas mais ousadas. Do lado do Palmeiras, a leitura é clara. Trata-se de uma oportunidade rara de mercado, um nome jovem, com histórico em grandes centros e que se encaixa no perfil desejado pela comissão técnica.
Fontes próximas às negociações indicam que a operação não seria uma simples transferência. A ideia de uma troca agrada as duas diretorias, principalmente por minimizar impactos financeiros imediatos e atender necessidades pontuais dos elencos. O Palmeiras vê em Caio Jorge uma peça capaz de oferecer mobilidade ofensiva e versatilidade, enquanto o Cruzeiro analisaria receber jogadores que tragam retorno esportivo mais imediato ou aliviem a folha salarial. Apesar do clima de sigilo, o assunto já circula com força nos corredores dos clubes e no entorno dos empresários envolvidos. A cautela ainda é grande, já que ajustes contratuais, salários e detalhes burocráticos podem pesar na reta final. Mesmo assim, o otimismo cresce à medida que as conversas avançam e os interesses se alinham. Se confirmada, a troca tende a ser uma das mais comentadas da temporada, não apenas pelo impacto esportivo, mas pelo simbolismo de duas camisas pesadas do futebol nacional apostando em uma negociação criativa. Por enquanto, tudo segue no campo da especulação. Mas, como costuma acontecer nesse ambiente, quando o rumor ganha corpo, dificilmente surge do nada. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!